E aí, meu nome é Fabiano Mendonça e ontem nós tivemos o lançamento do tão esperado trailer de Cavaleiro da Lua, uma das séries e a minha série mais esperada do próximo ano. Nós teremos próximo ano Cavaleiro da Lua, Mulher Hulk e Miss Marvel, e pra mim Cavaleiro da Lua vai ser o melhor, eu acho. Eu pelo menos estou esperando muito dessa série e eu vim aqui trazer uma análise completa do trailer que lançou ontem. Então vamos lá, vamos primeiro assistir o trailer, vou assistir o trailer com vocês, depois eu vou ir ponto a ponto explicando um pouquinho de tudo que aconteceu nesse trailer e até algumas curiosidades do Cavaleiro da Lua. Então vamos lá. Aí o trailer começa mostrando, né, um pouco da dificuldade que ele tem, dificuldades psicológicas, mentais. E o trailer segue inteiro dessa maneira, né, mostrando um pouco dos problemas que ele tem. Aí tem uma coisa muito interessante nessa cena, depois eu vou explicar. Aí o Cavaleiro da Lua. Aí o Deus da Lua, Khonshu. Infelizmente só em março que vai lançar, né, a série. Mark. Ethan Hawke. É a transformação dele que pra mim tá incrível. Aí uma cena muito interessante. E o traje. Cavaleiro da Lua. Que infelizmente vai estrear só dia 30 de março, né? A gente tem bastante tempo ainda, mais de 2 meses para esperar. Então vamos lá. Vamos desde o começo agora. Então aqui a gente tem primeiro começando mostrando, né? O trailer inteiro mostra muito sobre essa dificuldade que ele tem de sempre ter alguns problemas mentais mesmo e dessa diversidade que tem dentro dele. Porque assim, para quem não sabe nos quadrinhos, o Mark Spector, ou seja, esse carinha aqui que a mulher fala no telefone para ele depois, ele tem várias personalidades dentro dele mesmo. Então ele é Mark Spector, ele é um mercenário, ele trabalhava para a CIA, ele era um agente, só que daí ele saiu da CIA e virou um mercenário para ganhar muito dinheiro e ele fica milionário. É por isso que tem muitas ligações com o Batman, né? Muita gente fala que o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel por causa disso, que ele também é milionário. E daí ele vai em uma missão para o Egito para poder roubar uma coisa, ele é traído, esse parceiro, né, o ex-parceiro dele trai ele, quase mata ele, até que alguns seguidores de Khonshu, o deus da lua, pegam ele e põem ele no altar, né? Põem ele na frente da estátua do deus da lua. E esse deus da lua fala para ele, oferece ele um tratado, né? Faz um acordo com ele que caso ele desse o corpo para esse deus para ele poder se materializar, porque o deus Khonshu não pode vir para a Terra porque ele é diferente, então ele não consegue se materializar. Então ele viraria meio que um avatar do deus Khonshu e daí esse deus ia reviver ele e foi isso que aconteceu. Só que com isso, ele acabou criando várias personalidades, inclusive o Steven, que é a personalidade rica dele, personalidade que ele usa para conversar com as pessoas mais ricas, para obter informações. E uma outra personalidade que ele é um taxista, que daí ele conversa com os mais pobres, né, com o pessoal que está no no submundo mesmo. E daí esse trailer inteiro mostrou muito sobre essas personalidades, né? Que ele tá sofrendo muito com isso e que ele não sabe por quê. Porque esse daí é o Steven, né? Ele acha que tá enlouquecendo, porque ele tá com todos esses problemas e ele não sabe por quê.
Aqui uma coisa muito interessante que conecta com isso aqui do começo, que ele fala que ele não sabe quando ele está acordado, o que é sonho, o que é vida real. É isso aqui mostra um pouco sobre isso. Provavelmente a série vai ter muito disso. De primeira a mulher fala que ele é um bom partido, né? Dá em cima dele, e depois fala que ele é inútil. Como se tipo assim, ele não sabe o que, que é real, que ele está imaginando. É algo muito interessante. Daí que Steven. Então, provavelmente, o que, que vai acontecer durante a série? Ele vai achar que ele é o Steven, daí ele vai descobrir que na verdade ele é o Mark, né? Então, provavelmente aqui o Steven assumiu, mas na verdade ele ainda não sabe que ele é o Mark. Ela não consegue diferenciar entre os sonhos e a vida real. A realidade, né? Daí aqui, ó, bem na hora. Aqui é o deus Khonshu. Esse aqui é o deus da lua que ofereceu, né? Fez a proposta para ele virar um avatar dele. Aqui não dá pra saber se é real, provavelmente não, provavelmente ele só tá vendo mesmo, porque o deus Khonshu não pode se materializar na Terra, porque ele é um alienígena. Na verdade, ele é um alienígena que veio pra Terra, e daí os egípcios reverenciaram ele e tiveram ele como deus, né? Começaram a reverenciar ele mesmo. Só que na verdade é um alienígena e por ser um alienígena, ser de outro planeta, ele não consegue se materializar na Terra. Então ele precisa de corpos, meio que igual os simbiontes fazem, igual o Venom faz, igual a Carnificina, igual os simbiontes. Eles precisam de hospedeiros. Daí que mostrando, né, que ele tem várias personalidades, porque ele simplesmente passa e daí o reflexo dele fica, como se fossem duas pessoas diferentes mesmo. Aqui ele acha um telefone, né? Aqui, ó. O que há de errado com você, Mark? Caramba, você está vivo. Então aqui mostra um pouco de como que realmente está conectado com as HQs, realmente está sendo fiel, né? Provavelmente a série vai ser muito fiel às HQs. Porque essa pessoa provavelmente era alguém que estava trabalhando com o Mark Spector, que veio pro Egito junto com ele, e que daí não viu o que aconteceu com ele, achava que ele estava morto. Só que daí ele está vivo, na verdade ele está vivo. Só que ele não sabe que ele é o Mark. Na cabeça dele era o Steven, né? Então, esse aqui é o vilão principal, que há muita especulação de que talvez ele seja o avatar do Deus do Sol, né? Porque na própria sinopse da série acontece que fala que tem esse problema, né, do Steven descobrir que ele na verdade era o Mark, daí eles encontram velhos inimigos e dá todo esse rolo, mas também fala que há uma briga entre deuses. Então pode ser que haja uma briga entre o Mark contra esse cara aqui, porque um é o deus da lua e o outro é o deus do sol, e os dois deuses estão sempre brigando, né? Então por isso que ele pode ser o principal vilão da série. E mais uma vez ele brigando consigo mesmo, né? Tendo esse conflito. Te causa em você. Aqui é muito engraçado, né? Porque ele simplesmente vê que ele tá com uma arma na mão. Então provavelmente é uma troca. Aí aconteceu a troca. Provavelmente antes era o Mark Spector, né, que tava no corpo, porque o Mark ele é um mercenário, ele consegue matar pessoas facilmente, que ele treinou a vida inteira. E daí trocou pro Steve, que é um rico, né? Que é uma pessoa rica, mas que não tem treinamento nenhum. Por isso que ele acha estranho, ele solta a arma, não sabe o que, que tá acontecendo. Aí aqui provavelmente deve ser o momento que ele estava no Egito e daí ele foi oferecido em sacrifício, foi oferecido para o deus Khonshu. Aqui algo muito interessante é que uma lua segue ele enquanto ele anda, uma simbologia muito grande, né? Aceite o caos. E é a transformação dele. Essa série vai ter uma pegada muito mais mística, talvez, do que nos quadrinhos, porque nos quadrinhos o uniforme dele é ele que faz, ele mesmo faz o uniforme em homenagem ao deus, né, ao deus da lua. Só que aqui não, aqui aparentemente vai ser algo mais místico mesmo, que é criado quando ele está na lua, alguma coisa assim. Então é uma diferença, e eu acho que é uma diferença muito interessante, de na verdade esse traje ser criado pelo próprio deus Khonshu, ser uma transformação mesmo. É muito interessante.
E eu particularmente adorei o jeito que ele se transforma. E aqui, batendo no... Aqui uma dúvida que muita gente ficou é: quem é esse aqui que está apanhando? Muita gente falou que era o deus Anubis, né? Que é o deus da morte, se eu não me engano. Muita gente falou que talvez fosse um lobisomem, que talvez eles fossem fazer essa ligação com os lobisomens, né? Porque no universo da Marvel, mesmo que não seja muito famoso, existem vampiros, existem lobisomens. Então muita gente achou que pode ser um lobisomem, mas eu acho que na verdade esse aqui seja algum servo do deus Anubis, não o deus Anubis, porque o deus Anubis ele é gigantesco, né? Ele não é desse tamanho, pode ser, mas é muito mais provável que seja um dos servos dele, que tem também cabeça de cachorro e são dessa forma assim, só que são um pouco menores. Então é muito provável que seja um dos servos do deus Anubis. E daí o traje, que eu particularmente achei muito bonito. Antes havia saído uma imagem, né? Acho que é essa imagem aqui, se eu não me engano, bem nesse momento assim. E daí muita gente criticou falando que o uniforme estava horrível. Só que daí quando saiu o trailer todo mundo viu que não estava horrível. E eu particularmente gostei muito. Eu achei que, principalmente nessa parte aqui, tá muito fiel aos quadrinhos. Ele de lado e de frente também. Eu particularmente gostei muito do traje. E gostei muito também da maneira que ele se transforma, né? E aqui a gente tem ele pulando, mostrando um pouco dos poderes, né? E para quem não sabe, os poderes do Cavaleiro da Lua são aumentados a força física dele, a velocidade, a reação dele, é tudo aumentado, né? E o pico de tudo isso, para o espanto de ninguém, é quando a lua tá cheia, né? Quando a lua tá cheia, é o pico do poder dele. E daí, dia 30 de março, sai o trailer. Bom, então é isso. Acho que é isso que aconteceu no trailer, não tem muito mais coisa, talvez alguns easter eggs, alguma coisa, mas é praticamente isso. O trailer basicamente inteiro mostrou um pouco de como vai ser, né? Como vai ser todo esse transtorno mental mesmo dele, de ter diversas personalidades e ele lidando além com uma outra personalidade dele, descobrindo que ele era um mercenário, que ele tem diversos inimigos, também tem que lidar com deuses, né, com briga entre deuses provavelmente e com todo esse tipo de coisa. Então ela mostrou bastante de como vai ser a série e eu particularmente já estava hypado para essa série, depois desse trailer fiquei muito mais interessado porque mostrou uma parte da Marvel que a gente não tinha visto direito ainda, né? Uma parte mais sombria, uma parte que praticamente não teve piada nenhuma nesse trailer. Então é uma parte mais sombria, provavelmente vai ter mais lutas, mais socos e esse tipo de coisa. Então eu gostei muito do trailer e estou muito ansioso para ver essa série. Caso você tenha visto alguma coisa que eu não vi nessa análise, deixe aí nos comentários. Aproveita e se inscreve também caso você tenha gostado de análise. E é isso, muito obrigado por ter assistido e valeu!